Então, né, quinto ano? Na nossa aula passada, nós estudamos sobre a Era Vargas, quando começa aí o governo de Getúlio Vargas. Nós vimos a crise de 1929 que mudou assim totalmente, né, a política do Brasil, porque foi uma crise mundial que infelizmente atingiu o Brasil, principalmente os cafeicultores. Nós vimos também do golpe de 1930, né, em que Júlio Prestes saiu vitorioso, mas quem governou foi Getúlio Vargas. Vimos também o governo provisório, onde Getúlio Vargas ficou governando até ter uma eleição, né? Vimos a Revolução Constitucionalista, a Constituição, a nova Constituição elaborada em 1934. Vimos também que nem todo mundo se agradou do governo de Getúlio Vargas. Houve então a oposição ao governo Vargas. E também houve o Plano Collor. Vocês lembram que o Plano Collor não passou de uma invenção? Agora nós vamos dar continuidade aí. Pega seu livro de história na página 72 e vamos escutar um pouquinho dessa história. Nós vamos ver aí o Estado Novo. O que foi o Estado Novo? Vamos lá? Vamos acompanhar a leitura comigo? Página 72. No dia 10 de novembro de 1937, Getúlio Vargas fechou o Congresso Nacional, mandou prender seus adversários. Olha o que ele fez, hein? Mandou prender seus adversários políticos e anunciou uma nova Constituição, iniciando com um golpe de Estado o período chamado de Estado Novo. Tá vendo só? Getúlio Vargas não ficou parado, gente. Mandou prender todo mundo que estava contra ele. E deu um novo golpe de Estado chamado de Estado Novo. A nova Constituição extinguiu os partidos políticos, acabou com a liberdade de imprensa, decretou o fim da autonomia dos estados e possibilitou que o presidente governasse com leis impostas, os chamados decretos-leis. Então, olha aí. Primeira coisa que Getúlio Vargas fez, ficou valendo só o seu partido político. Os outros já não foram extinguidos. Depois, gente, acabou com a liberdade de imprensa. A imprensa só iria divulgar aquilo que fizesse bem a Getúlio Vargas, ou que ele deixasse. Logo depois, decretou o fim da autonomia dos estados, quer dizer que os governadores não iam mandar mais em nada. Quem manda é o presidente, pronto, acabou. Através do decreto-lei. As eleições, olha aí o que ele fez. As eleições também foram suspensas e qualquer tipo de manifestação contrária ao governo foi proibida. Ninguém podia dar mais sua opinião. Ninguém podia ser contrário a Getúlio Vargas. Sob a alegação de desobediência ou ação contra o governo, poderiam ocorrer prisões e invasões a residências, além de tortura, assassinato e exílio. Gente, aí começa a ditadura de Getúlio Vargas. Infelizmente. Foi um marco muito triste da história do Brasil, mas nós vamos entender mais um pouquinho sobre ele. O Estado Novo durou até 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial. Vamos ver aí por que Getúlio Vargas perdeu seu poder. Quando, após muitas pressões, Getúlio Vargas renunciou ao seu cargo, pondo fim ao regime ditatorial de seu governo. Naquela época, as pessoas não podiam ser contra o governo de Getúlio Vargas, porque ele se tornou um ditador. Tudo tinha que ser como ele quisesse e feito da maneira que ele quisesse. Nós vamos ver um pouquinho aí sobre a economia, a sociedade e a cultura durante esse período de tempo. Durante o período em que Vargas se manteve no poder, houve grande desenvolvimento econômico. Por um lado foi bom, né? Foram criadas algumas empresas estatais muito importantes, como a Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, a Companhia Vale do Rio Doce, de mineração, e a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, de energia. Além disso, buscando garantir o apoio da população, o governo de Vargas foi marcado por alguns avanços na área social.
Tá, o Getúlio Vargas, né, ele fez de tudo lá, respeitado e fazer tudo como ele queria. Mas ele trouxe avanços para o Brasil, principalmente para a classe trabalhadora. Vamos ver. O grande destaque da administração Vargas foi a criação das leis trabalhistas de 1943. Reunidas na Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, que continua em vigor até os dias de hoje. Então, as leis trabalhistas foram criadas lá no governo de Getúlio Vargas e estão valendo aí até hoje. Que legal, né? Pelo menos alguma coisa boa, né? Os direitos garantidos por esse conjunto de leis já haviam sido obtidos por meio das lutas operárias desde o início do século XX. Mas a propaganda do governo dizia que era um presente de Vargas para os trabalhadores. Olha aí a imagem do lado. É um cartaz produzido pelo DIP durante o Estado Novo. Mas o que é DIP? É a papelaria que tem em Goiás? Não. Vamos ver o que é DIP? Para garantir que a imprensa não divulgasse ideias contrárias, foi criado o Departamento de Imprensa e Propaganda. Por isso, DIP. Departamento de Imprensa e Propaganda. Esse órgão se encarregava de censurar jornais, revistas, rádios, cinema, teatro, literatura e qualquer outra manifestação cultural. Gente, continua acompanhando comigo na página 73. O DIP também produzia textos, documentários, cartazes, cartilhas escolares e outros materiais de propaganda, que mostravam o presidente sempre auxiliando a população brasileira. Era assim que Vargas construía uma imagem bastante carismática, sendo chamado popularmente de pai dos pobres. Por mais que as leis trabalhistas estão ali valendo desde o começo do século XX, mas foi no mandato mesmo de Getúlio Vargas que ela entrou em vigor, né? E estão aí até os dias atuais. Gente, sensacional a história de Getúlio Vargas. O DIP ficou responsável também em elaborar cartilhas escolares. O que são essas cartilhas escolares? Antigamente eles não tinham livros, eram chamados de cartilhas. E essas cartilhas, elas vinham, todas elas, com o intuito de falar bem do governo de Getúlio Vargas. Tá, por um lado ele foi bem, mas ele era um ditador, ninguém podia se opor a ele. Infelizmente houve muitas prisões, muitas repressões, muitas mortes das pessoas que eram contrárias a Getúlio Vargas. Porque até então ele é um ditador, todo mundo vai fazer o que ele quer. A liberdade de expressão, a liberdade da imprensa, ela foi perdida. Ninguém tinha o direito de falar nada. Ninguém poderia falar nada. A não ser que era algo que elogiasse até então o presidente. E essas cartilhas escolares, ela tinha esse intuito de falar bem do governo de Vargas. E em cada sala de aula, olha aí uma curiosidade, em cada sala de aula tinha que ter uma foto do Getúlio Vargas. Infelizmente, esse período também foi muito triste, né? Porque então as pessoas não podiam ver o que eles queriam, só passava no rádio as coisas que Getúlio Vargas, que o DIP liberava, que falava bem do governo dele, nada ao contrário. Nada que denegrisse a imagem dele era permitido ser falado. Mas não foi todo mundo que gostou. Por mais que ele foi chamado de pai dos pobres, tinha muita gente insatisfeita com o governo de Getúlio Vargas. Vamos compreender melhor com esse vídeo bem legal que eu encontrei aí para vocês saberem um pouquinho da vida de Getúlio Vargas. Assista o vídeo abaixo com muita atenção, tá bom?